Paz e graça para você ligado nessa emissora. É hora de começarmos o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias. E é o que nós estamos fazendo. Hoje nós vamos discutir um fenômeno que existe graças à internet. Aliás, a internet tem sido campo, fértil para várias ideias. Uma delas, que prospera muito na internet e nem tanto naquilo que eu chamo de vida real, é a de pessoas que militam contra o frequentar igrejas. Vou explicar. Os famosos desigrejados são cristãos desiludidos não com Cristo, mas com a sua noiva, a igreja. E entendem que é perfeitamente possível ser cristão, genuíno, verdadeiro, salvo, lavado, remido nos cordeiros e que vai viver a eternidade na Nova Jerusalém, mas que não devem frequentar a igreja porque isso faz mal à saúde, especialmente à saúde espiritual. Nós, do Vejam Só, tentamos trazer representantes desse movimento para o debate. Infelizmente, nenhum deles, ou nenhum dos líderes, dos cabeças, que nós pudemos localizar e contatar, aceitaram vir ao programa, embora vociferem de forma bastante feroz, nos canais que usam principalmente no mundo midiático, na internet e por aí vai. Bem, a oportunidade foi dada, mas nós não vamos nos negar a discutir o assunto. Então, nós trouxemos dois especialistas, inclusive um que escreveu um livro bastante aplaudido sobre o tema, e um professor de sociologia, diretor de uma das universidades mais famosas aqui de São Paulo, pastor pentecostal, que já tem uma vivência grande a respeito desse tema e de vários outros, e nós vamos conversar com toda a liberdade em Cristo Jesus e respeito que o cristão tem que ter a respeito desse tema. Quais são os prós e contras do movimento dos desigrejados, porque ele existe, e se de fato é realmente possível um cristão genuíno não frequentar sistematicamente nenhuma igreja. Preste atenção, tenho certeza que você vai ter bastante proveito no debate. Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, estamos começando mais essa edição do programa Vejam Só. Para você ganhar os presentes que a Agrade sorteia aqui, é importante que você... Importante não, é fundamental que você se qualifique para sorteios. Basta ir à página do programa na internet, vejamsó.com.br, e votar na enquete. Isso te habilita para participar dos sorteios que a gente vai fazer hoje e também no final da semana, tá bom? É com muita alegria que o Vejam Só recebe, ele viajou, veio correndo lá do Rio de Janeiro, aqui para São Paulo para participar do programa. Vai voltar para o Rio já, logo ao final da nossa gravação. Reverendo Hidauro Campos, ministro da Igreja Evangélica Congregacional e autor desse livro aqui que eu mencionei na escalada de abertura. Está aqui. Paz e graça, reverendo Hidauro. Tudo bem com o senhor? Paz e graça, prazer estar aqui, reverendo Heber, o pastor Ricardo. Espero que seja proveitoso, edificante para todos aqueles que forem assistir. Muito bem. Onde fica a igreja que o senhor pastoreia? Fica em Niterói, no bairro do Barreto. Qual que é o endereço lá? Rua General Castrioto, número 610, pertinho de uma grande rede de mercado. Igreja Evangélica Congregacional. Congregacional. É a denominação mais antiga do Brasil. Presente no Brasil desde 1855. Pois é. Uma briga aí entre presbiterianos e congregacionais, mas tudo bem. O doutor Robert Calley veio e ele era da igreja, então tá bom. Médico do Dom Pedro II. Exatamente. Bom, do outro lado, recebendo com muita alegria também, o pastor doutor Ricardo Bitum, que dispensa apresentação. Tamanha é a sua fama no meio evangélico, vive dando palestra em tudo quanto é lugar. Ele que é diretor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e ministro da Igreja Evangélica Manaim. Paz e graça, doutor. Tudo bem com o senhor? Graça e paz, reverendo Weber. Só tem fama porque eu sou amigo do reverendo Weber. É a única fama que eu tenho e deu para perceber a bondade do Weber. Então eu queria saudar a todos que nos assistem hoje à noite. Tudo bem com o irmão? Tudo, graças a Deus, tudo tranquilo, tudo indo conforme a vontade de Deus.
Onde fica a Igreja Manaim e quais são os dias que a gente encontra? A Igreja Manaim fica lá na Rua do Oratório, é mais conhecida como a Rua do Hospital SEMA, Rua Oratório 554. E nós temos os cultos no domingo, à noite, às 18h30 e na segunda-feira, às 20 horas. Deixa eu fazer um registro aqui, que eu já fiz muitos anos atrás, né? O irmão, hoje Dr. Ricardo Bitum, eu conheci muito tempo atrás, juntamente com o primo dele, o pastor Sérgio Máscoli, da Igreja Congregacional também. E a minha saudação, paz e graça, eu copiei, pago crédito, né, o royalty do Sérgio Máscoli, né? Na época em que nós éramos estudantes de teologia, ele gostava de inverter, né? Ele falava paz e graça, eu copiei e eu uso paz e graça por causa do irmão pastor Sérgio Máscoli, primo do Dr. Ricardo Bitum. Foi um tempo maravilhoso que nós tivemos juntos. E para quem não sabe, o Weber foi meu professor. O que eu ponho uma estrela no currículo e assim sobressai. Eu fui aluno do reverendo Weber Cocarelli. Então eu deixo sempre registrado por onde quer que eu passe, senhor. Eu fui aluno dele, eu tive esse privilégio. Um dos maiores especialistas acerca da teologia e da vida do apóstolo Paulo. É que ele é humilde, mas se você puder ter a oportunidade de um dia sentar em algum lugar onde ele estiver ministrando acerca do apóstolo Paulo, vale a pena sentar e escutar, fazer o curso, porque eu aprendi muito. Vamos ver a matéria que apresenta o tema de hoje e depois nós vamos ouvir os nossos convidados sobre por que existem os desigrejados. Eles estão certos, estão errados? Né? Vamos lá. O surgimento de milhares de denominações evangélicas, o poderio apostólico de igrejas neopentecostais, a institucionalização e secularização de denominações históricas, escândalos ocorridos nas igrejas, a falta de crescimento das igrejas tradicionais. Tudo isso tem levado muitos a se desencantarem com a igreja institucional e organizada. Alguns simplesmente abandonaram a igreja e a fé, mas outros querem abandonar apenas a igreja e manter a fé. Querem ser cristãos, mas sem a igreja. Porém, existem aqueles que, além de não frequentarem a igreja, tomaram esta bandeira e passaram a defender abertamente o fracasso total de uma igreja organizada, a necessidade de um cristianismo sem a igreja e a necessidade de sair da igreja para poder encontrar Deus. Viraram um movimento que cresce a cada... Esse movimento é mais conhecido como os desigrejados. Muitos defendem que Cristo não deixou qualquer forma de igreja física, mas ele disse algumas coisas sobre a igreja que levaram seus discípulos a se organizarem em comunidades ainda no período apostólico e muito antes de Constantino. E se não as escutar, diz-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Muitos críticos revelam que os desigrejados querem Cristo, mas não querem sua igreja. Querem o noivo, mas rejeitam sua noiva. Aquilo que Deus juntou não separa o homem. Não podemos ter um sem o outro. Dessa forma, você acha que é possível ser um cristão genuíno e não frequentar uma igreja? É sobre isso que vamos falar agora no programa Vejam Só. E estamos, com muita alegria, como já disse, recebendo o reverendo Idauro Campos, da Igreja Evangélica Congregacional, ele que é escritor, né? Autor desse livro aqui, que inclusive vai ser um dos presentes que a gente vai sortear hoje aqui em nome da Agrade. Eu aproveito para agradecer a doação ao pastor Idauro Campos e já pergunto. Reverendo Idauro, por que o senhor escreveu sobre o tema? Na verdade, o tema me chamou a atenção porque eu estava chegando na época de fazer a dissertação do meu mestrado em Ciências da Religião. Eu precisava de um tema para poder estudar, desenvolver, dissertar.
E eu me deparei, na época, em abril de 2010, com um artigo do Dr. Augusto Nicodemos, chamado Os Desigrejados. Quando eu li o artigo, eu percebi que eu estava diante de um campo de pesquisa que não tinha sido ainda inaugurado aqui no Brasil. E eu passei 3 anos, portanto, de 2010 até 2013, pesquisando, lendo sites, livros, conversando também com gente envolvida com movimentos desigrejados. E então o resultado dessa pesquisa, que durou 3 anos, foi o livro que foi lançado no final do ano passado, finalzinho de 2013. Então a história do meu envolvimento com o tema tem a ver com a minha formação acadêmica e com o artigo que o Augusto Nicodemos escreveu. Eu, assim, se o senhor tivesse que usar uma frase para dizer por que os desigrejados existem, qual seria? Decepção. Decepção com a instituição. Sempre? Sempre. 100%? 100%. Só isso? 100%, sem isso. Basicamente. Bom, pastor Ricardo, além de professor de teologia da Universidade Mackenzie, diretor nessa instituição, pastor também de uma igreja pentecostal, né, de família tradicional evangélica, ele é doutor em sociologia. O senhor acha que só a decepção justifica o movimento dos desigrejados? Por que Lutero não foi um desigrejado? Eu acho que a decepção tem, mas nós precisamos ver também o momento, o espaço, a sociedade com que esse chamado desigrejado vive. Porque o que alguns sociólogos chamam de pós-modernidade, nesse momento histórico da sociedade, há um desenlaçamento dos laços tradicionais. Então, aquilo que prendia o indivíduo a uma organização, aquilo que prendia o indivíduo a uma sociedade, já não existe mais. Então, por exemplo, você tinha na pré-modernidade ou na chamada sociedade industrial, você tinha também pessoas decepcionadas, mas elas não tinham esse espaço em que elas poderiam largar, elas poderiam se desinstitucionalizar, elas poderiam com facilidade sair da instituição sem que nada acontecesse. Hoje há esse espaço em que ela pode, ao ser decepcionada, dizer, olha, eu não quero mais frequentar, quero continuar sendo religiosa, seja católica, evangélica, mas não quero estar ligada à instituição, subordinada a essa instituição. E o que eu vejo é essa questão da submissão a uma autoridade, submissão a uma liderança, submissão a uma organização. Há espaço que ela não tenha nenhum laço, seja ele familiar, seja ele institucional, seja ele organizacional. Isso faz com que a pessoa, ao ter uma experiência que a decepcione, ela larga, ela quebra com essa instituição, organização e vive uma vida, como a gente também chama na sociologia, nômade. Né? Há um nomadismo religioso e que, por acaso, acontece entre os desigrejados. Beleza. No próximo bloco eu quero saber como é que vivem esses desigrejados, né? E eu cometi aqui uma injustiça, eu não apresentei o livro do pastor Bitum, um dos livros, né, que ele já publicou, Mochileiros da Fé, está aí, publicado pela editora Reflexão. Sobre o que é o livro, doutor Ricardo? Então, o tema, eu usei esse tema Mochileiro da Fé por tentar compreender o que é chamado de nomadismo religioso ou trânsito religioso. É esse religioso moderno que perambula, que peregrina de instituição em instituição, ou até mesmo ele tem um trânsito de igreja para igreja, de religião para religião, sem que haja culpa ou aprisionamento ou constrangimento. Então a ideia que me vinha à mente é o religioso que vai com o kit religioso, a mochila nas costas, e ele vai até um acampamento religioso, isso pode ser uma religião, pode ser uma igreja, pode ser uma organização, aí ele monta a barraca religiosa dele, vive aquela experiência religiosa, mas a partir do momento que aquela experiência não mais satisfaz os seus desejos
de consumo, o seu apetite de consumir, ele desmonta a barraca, põe a mochila nas costas, para a próxima igreja ou para a próxima religião. Lá ele consome aquela religião, ele aproveita, mas a partir do momento que haja uma decepção, ou haja uma contrariedade, ou haja alguma coisa que não satisfaça mais o seu apetite de consumo, ele monta a barraca de novo, sai e vai para outro acampamento gospel, outro acampamento religioso, outro acampamento organizacional. Não há nada mais que o prenda. Não há compromisso, não há lealdade, não há valores. Apenas e tão somente ele quer saciar o seu apetite de consumo religioso. Mais nada. Muito bem, nós vamos aprofundar tudo isso no próximo bloco, mas antes eu quero pedir que você vá à nossa página na internet, né, e vote na enquete. Vejam só.com.br, vá lá e vota na enquete que pergunta o seguinte: em sua opinião, pode-se ser cristão genuíno, não é cristão de nome, não é, sabe como é que é, né? Pode ser cristão genuíno sem frequentar a igreja? O crente vai para o céu, tem que frequentar a igreja ou não precisa? Primeira resposta, sim, é possível. Ou não é possível. E a terceira resposta é não sei. Então, votou na enquete, você pode ganhar os presentes. Daqui a pouco eu mostro para você os brindes da Agrade que você pode ganhar participando do programa e votando na enquete. Tá bom? Muito bem, esse é o programa Vejam Só. Você sabe que ganha presentes por participar do programa. Foi lá na enquete? Vejamsó.com.br, vota na enquete para você concorrer aos presentes. Hoje, o presente é o livro do reverendo Idauro, né, Os Desigrejados, tá? Teoria, História e Contradições do Niilismo Eclesiástico. E também o brinde da Agrade, a lembrança da Agrade, que você já vai ver aí. Olha lá, a caneca do Vejam Só, mais a camiseta da Academia Teológica da Graça de Deus Agrade. Lembrando que essa caneca é mágica, ela também vira a caneca da Agrade. Olha só que bacana. Agora, o mais importante é que você venha a ser aluno da Agrade, né? Tem cursos de todo tipo lá para você servir melhor ao Senhor. A Agrade tem 600 filiais, até um pouco mais do que isso, no Brasil todo, uma próxima da sua casa. E para você conhecer os endereços e saber quais são os cursos, liga no horário comercial para 0 Operadora 11 3115 0819, 315 0819. O curso bíblico é presente em todas as filiais. O curso bíblico está em todas as filiais. Agora, existe curso de Libras, né? Língua Brasileira de Sinais, música, inglês, espanhol, alemão, usando a Bíblia, curso de capelania, evangelismo, curso para obreiros, teologia e por aí vai. Então, amanhã você dá uma ligada na Agrade, agora é muito tarde, liga no horário comercial para 3115 0819 e se informa a respeito dos endereços, tá bom? Muito bem. Reverendo Idauro, como é que vive um desigrejado? Como é que é a história do desigrejado médio, assim, né, pela sua pesquisa? Você tem dois comportamentos que a gente pode chamar de comportamento padrão nos desigrejados. A primeira coisa que tem que fazer uma distinção é do desigrejado e desviado. São categorias diferentes, né? O desigrejado é aquele que declara que rompeu com a sua comunidade de fé, mas ele mantém uma fé dogmática, uma fé em Cristo Jesus, ele crê na segunda vinda, por exemplo, do Senhor, ele celebra a ceia quando se reúne na sua casa, com irmãos em Cristo que também estão desigrejados, e mantém uma piedade cristã, diferentemente do desviado, que é aquele que não só rompeu com a igreja, mas rompeu também com a fé cristã, e rompeu com toda a prática cristã. Essa distinção é importante entre esses dois grupos, porque um desigrejado, ele vai se ofender se for chamado de desviado. Eles reagem com muita contundência. Então essa distinção é importante, eu faço essa distinção inclusive no livro. Agora, o desigrejado, você tem dois tipos dele. Há vários subgrupos, mas os dois majoritários que eu encontrei, primeiro é aquele que, como eu disse, se decepcionou com a sua comunidade de fé. Se decepcionou com a liderança eclesiástica, com o pastor, com o bispo, com o apóstolo.
Há o outro tipo de desigrejado, que é um grande grupo também, que é aquele que não tem nenhum histórico de decepção, pelo menos ele não alega ter decepção alguma, mas ele afirma que chegou à conclusão da irrelevância da igreja, baseado em leituras de livros, baseado na leitura que ele faz do Novo Testamento, e por isso ele não aceita mais congregar numa instituição. E o comportamento desse desigrejado médio, esse que não é um desviado, mas é um cristão desigrejado, ele tem, na sua média, a prática de reuniões esporádicas ou até regulares na sua casa, na casa de algum irmão em Cristo que também se encontra nessa situação. Vai à igreja muito tipicamente, talvez só no caso do batismo de um amigo. É marcado, uma característica que marca o desigrejado, é uma rejeição a toda forma litúrgica. Não aceita participação, não aceita participação em idas a congressos. Escola dominical existe uma certa ojeriza e até um desdém em relação a essa instituição, a escola dominical, de forma que toda celebração para eles precisa ser espontânea, precisa ser num lugar, numa varanda, numa cachoeira, numa praia, num sítio, sempre desvinculado de qualquer forma de instituição. Esse é o comportamento padrão de um desigrejado típico no Brasil. Não só no Brasil, mas até em outros países do mundo. Bom, eu não tinha ouvido essa descrição ainda. Então, tem várias coisas que eu queria indagar aqui. Ricardo, o reverendo Idauro e eu somos representantes de duas denominações muito antigas, né, que tem mais de 100 anos, quase 200 anos de idade, presas a uma tradição que vem lá de Calvino. Exato. E tal. Então, mudar coisas da igreja congregacional e da igreja presbiteriana é muito complicado. Nós temos o fardo da tradição. Mas no Brasil hoje você tem uma miríade enorme, um monte de igrejas novas que não tem esse peso. A sua é uma delas, a Igreja Manaim, né, que tem muita liberdade, agilidade e tal. Como é que uma pessoa hoje no Brasil, uma não, muitas, né, podem dizer, eu não consigo me encaixar em igreja nenhuma? É possível um negócio desse? É por isso que a pesquisa do Idauro, ela é boa nesse sentido, para que a gente possa conhecer um pouco mais desse religioso, vou chamar religioso, e ele não quer ser um desviado, não quer ser categorizado como alguém que não tem religião, mas ele também não quer ser categorizado como alguém que frequenta uma denominação histórica, ele não quer ter história, raízes, ele não vê isso como importante, e ao mesmo tempo é como se ele criasse um novo tipo de espiritualidade. Então, esses tempos modernos, pós-modernos, são muito propícios, são férteis para que crie-se uma autonomia eclesiástica, redundante, mas uma religião feita por mim. Então, eu quero beber lá um negócio alucinógeno e eu crio a minha religião. O outro vai e diz, você bebe alucinógeno, mas não tem música. Então eu vou. Por quê? Eu acho que isso é herança de uma sociedade moderna plural. Ou seja, onde ele desde criança aprendeu a ter várias cores, vários sabores. Então, por exemplo, recentemente, minha esposa pediu para eu comprar arroz. Você pode comprar arroz para mim? Eu desci no mercado, aí de lá eu ligo para o celular e digo para ela, qual arroz que você está falando? É o arroz de primeira, de segunda e terceira? É o São João, São Pedro, Santo Antônio, São Tiago? É o de 1 quilo, 1,5 quilo, 2 quilos? Você tem uma prateleira de N escolhas. Então, aí quando ele vai para a religião, você imagina alguém chegando nessa religião, o cristianismo, por exemplo, e fala, olha, você escolheu a vida inteira. Agora, nessa religião aqui, tem um Senhor. Ele chama Jesus Cristo. E você não tem escolha. Ele é que vai dizer para onde você seguir. Ele disse, espera, eu não entendi, explica melhor. Você não tem escolha. Ou é um caminho ou é o outro. Ou luz, trevas, ou bem ou mal. Ele disse, não, espera um pouco. Entre o branco e o preto, você tem o cinza.
tem uma infinidade de escolhas. Não é bem assim. O que o senhor está falando, pastor ou líder religioso? Ele disse, não, aqui é assim. É absurdo isso na cabeça dele. É absurdo. Não, mas é que aqui bate palma. Eu não gosto de palmas. Eu não gosto de senta e levanta. Eu não gosto de barulho. Eu não gosto de quietude. Então, você vai tendo uma metamorfose constante, onde você tem que fazer uma religião para todo gosto, para todo sabor. E se ele olha tudo isso que você está falando, ele olhou todas as cores, sabores, levanta a mão, não levanta a mão, bate palma, senta, não senta, de 1 hora o culto, de 2 horas e 3 horas, ele falou, eu olhei isso tudo, mas faltou uma pitadinha de chorar. Eu fui ter uma igreja que a gente chora, e eu gosto muito de chorar. Dá licença, eu quero chorar. E essa igreja não chora, nenhuma religião chora. E aí eu vou chorar. E aí você vai criando. E cada vez mais você vai tendo esse pluralismo de gostos e sabores, escolhas à vontade. Aí ele cria dele. Gostou ou não gostou? Aí eu olho e digo, tem tudo isso, mas eu vou formar a minha. E aí, onde para isso? Tá louco. Doutor Hidauro, o senhor falou que o desigrejado normalmente tem um pequeno grupo. Aquele grupo não é uma igreja? Veja bem, para a gente poder entender um pouco desse fenômeno, acho que valeria a pena também, reverendo Heber, citar alguns dados que explicam ou que dão um certo corpo a esse movimento no Brasil. Nós estamos falando de um fenômeno que, de acordo com o IBGE, em 2010, final de 2010, aliás, início de 2010, foi publicado nos sites do IBGE que haviam no Brasil 4 milhões de desigrejados em nosso país, em 2010. E esse número já vem sendo questionado, inclusive. Eu participei recentemente de uma palestra com o Dr. Rousseau Shedd, onde o Dr. Rousseau Shedd, está gravado inclusive, foi lá em Niterói, numa conferência teológica, ele já trabalha com quase 10 milhões de desigrejados no Brasil. Só estamos aguardando o IBGE lançar esse dado para se tornar oficial e na próxima edição atualizar essa informação. Eu posso interromper? Hidauro, mas esse dado, essa categoria no IBGE ainda não existe. Existe de sem religião. É os sem religião, que exatamente. São eles não usam o termo, porque o termo desigrejado foi cunhado recentemente dentro do contexto teológico. Quando se fala teológico, não é desigrejado, não é um conceito sociológico, é teológico. Mas o IBGE ainda não tem categoria de desigrejado, tem sem religião. Não, os 4 milhões de desigrejados foi apontado não com esse termo, mas com aqueles que não têm vinculação eclesiástica. Sem religião. Isso já apareceu nos dados do IBGE. Né? E aí, no caso, a revista Cristianismo Hoje, também no finalzinho do ano passado, foi na edição do aniversário da Cristianismo Hoje no Brasil, 6º ano, eles lançaram alguns números, baseado até no livro também, e que acho que vale a pena nós passarmos aqui para quem está assistindo. Além desses 4 milhões de desigrejados, e como eu disse, um número que já está sendo questionado, desses 4 milhões, 62% desses desigrejados são egressos de denominações neopentecostais, cuja ênfase é a teologia da prosperidade. 63% dos respondentes de uma pesquisa que foi feita com eles declararam que voltariam a se vincular a uma unidade que não apresentasse os vícios e malversações que os afastaram da comunhão. 29% dizem que não pretendem mais manter vínculo com nenhuma igreja, não querem mais essa experiência. E o tempo médio de um desigrejado no Brasil é de 5 a 6 anos de conversão. Então, esses são números que dão corpo a esse movimento. É um fenômeno que hoje mais chama a atenção, inclusive daqueles que pesquisam a igreja evangélica brasileira. Respondendo à sua pergunta, é uma igreja, aquela associação de desigrejados, quando eles resolvem se reunir. O corpo de Cristo está ali também. Eles estão celebrando a Jesus Cristo, eles estão ministrando a palavra. A grande questão é que alguns elementos que são fundamentais para a vida cristã saudável, como o acompanhamento pastoral, como alguns compromissos que todo momento precisa ter, a própria regularidade das reuniões, que visa sempre a edificação do crente, porque as nossas reuniões,
Não são reuniões vazias, não são reuniões de entretenimento. O cristão se reúne com os demais irmãos com o objetivo, primeiro, de prestar culto ao Senhor, né? De celebrar o Senhor Jesus Cristo que nos salvou. E também nós nos juntamos, nos reunimos para ouvir a palavra e sermos edificados através da ministração da palavra, através da comunhão. Existe edificação mútua quando os crentes se reúnem. Então, havendo reunião, mas não havendo um acompanhamento pastoral, que é o caso na maioria dos grupos de desigrejados, não havendo um compromisso regular com essas reuniões que fazem bem à fé cristã, que alcança e produz edificação. Me parece que essas reuniões de desigrejados, por mais que eles defendam, fica devendo quando você compara com uma igreja institucionalizada, onde tem a figura do pastor, que vai acompanhar aquele grupo, que vai exortar quando necessário, que vai ser instrumento de consolo quando a situação exigir. E é o que o pastor Bitum falou, há um elemento de rejeição a toda e qualquer forma de submissão às autoridades eclesiásticas. Então, esse elemento dificulta a participação de um desigrejado numa igreja institucional. Mas reverendo Idauro, não existe, por exemplo, a Bíblia tem autoridade entre essas pessoas? Não existe um líder que eles têm que acatar? Um líder formal, não. Eu conheci, por exemplo, grupos de desigrejados que até eles cometiam algumas contradições. Por isso que eu cito contraditório, né? Por exemplo, eu conheci um grupo de desigrejados que eram contra a autoridade eclesiástica, que eram contra os cultos regulares. Só que eles tinham encontros regulares, um ligava para o outro para dizer aonde seria o local da reunião, e havia sempre um que falava e que era sempre o mais habilidoso na pregação. Então terminava na prática sendo o pastor daquele grupo, o líder daquele grupo. Então o movimento, ele faz algumas denúncias, apresenta algumas rejeições à instituição, só que eles não conseguem se desvencilhar de alguma forma de estrutura. Vai haver alguma forma, algum modelo litúrgico, por mais simples que seja a reunião, ainda que seja numa varanda. Idauro, me permite, um amigo meu, muito amigo mesmo, ele entrou num desses grupos, chamava Igreja Virtual, e você perguntava a ele assim, qual a sua igreja? Ele disse, eu não tenho igreja. E aí ele dizia, eu estou e dizia do lugar. Com sede em Brasília, etc. E aqui em São Paulo, ele começou um desses grupos, participar e foi até se tornar um líder. Aí eu, uma vez, eu encontrei ele falando, me diz uma coisa, vocês têm encontros regulares? Ele disse, nós nos encontramos uma vez por semana, no domingo, mas não é igreja, não é aquele negócio que precisa de mesmo. Eu falei, e tem música, alguém toca? Não, tem música, louvor, mas não é igual a igreja, aquele negócio lá, alguém vai, pega o violão, o outro pega não sei o quê, a gente faz mas é um tempo determinado, um tempo a gente canta. Eu disse, tem alguém lá que abre a Bíblia e fala alguma coisa? Tem, mas não é igual a igreja, não sei o quê. Eu disse, me diz uma coisa, o local que vocês se reúnem é próprio, não, nós alugamos, mas não é igual a igreja. Eu disse, então você se reúne num lugar, etc. E como é que paga o aluguel? Não, aí cada um vai, mas não é igual aquele igreja com dízimo e tal, não é aquela coisa não. Disse, mas não é igreja, não é igreja. Então vocês se reúnem num período, né? Um encontro uma vez por semana, num local, tem um líder lá, tem, mas não é o que é o pastor, ele que coordena, ele coordena e orienta. Tá. E tem música, e tem a palavra, tem um tempo determinado. E tem oferta. E tem o dinheiro que não é oferta igual dele, mas vocês tiram e pagam o aluguel. E o que é isso? É uma nova forma de... Meu amigo. Eu disse, então tá bom, vamos deixar, ok, tá bom, entendi. É impossível se desvencilhar completamente de alguma forma, de alguma estrutura de culto, de alguma liturgia, por mínima que seja, tem que haver algum tipo de organização. Não sei que você seja um ermitão, sozinho. Mas qual religião que não quer procurar ou estabelecer adeptos? Fale uma religião que alguém cria e diz, não, vai ser a religião do eu sozinho. E eu quero segui-lo. Não, eu não quero seguidores, eu não quero discípulos, eu não quero lucros. É a minha religião. Não existe. Não existe. Então, a partir do momento que ele propõe, olha, é uma religião diferente, desigrejados, ou qual o nome que for, né? No way.
Então, ou in Exatamente. the way, ok. É uma religião in the way. Mas eu quero ficar sozinho? Não. Tanto que esse rapaz, o orientador líder, ficava em Brasília com mais de 1.000 pessoas se reunindo e ele era o cara que falava no auditório grande, ele é o que tinha o monopólio do microfone, O guru. ele que dizia, é o guru. O guru, ou líder, ou pastor, ou reverendo, o que ele quiser chamar. Aí eu fico olhando e dizendo, mas será que essa gente não percebeu o que eles estão fazendo? Será que eles não entenderam que eles estão reproduzindo exatamente aquilo que eles estão questionando? É só uma questão de tempo para institucionalizar. Exato. Porque se crescer, bom, como nós vamos organizar isso? Que é o erro do século. Erro não, mas o que Francisco tentou no século XII. Exato. Nós vamos então começar a edificar aqui a casa do Senhor, a igreja e tal, mas quando começam a vir os noviços, Francisco entra numa crise tremenda. Porque, olha, eu estou indo para o mesmo caminho que eu estou criticando. Porque não tem outra maneira de organizar a não ser institucionalizar. Exato. Vale a pena também dizer, deixar como registro para quem está assistindo, que embora esse movimento, hoje chamado de desigrejados, é um movimento que se rotula, que se apresenta como uma novidade, um fenômeno do século XXI. Há um autor, inclusive, norte-americano, George Barna, que ele vai dizer que é, na verdade, o grande e último movimento antes do retorno de Cristo. Então, eles se apresentam como se fosse uma novidade, e na verdade não é. O pastor Ricardo acabou de mencionar aqui o caso do Francisco, na virada do milênio, e no livro Desigrejados, inclusive, eu identifiquei, mapeei, dando nomes, dizendo exatamente onde esses movimentos aconteceram. Nós temos, reverendo Heber, 10 movimentos apontados no livro, que vêm do século II, desde Montano, até o século XX com Dietrich Bonhoeffer. Movimentos que questionaram a igreja institucional, que questionaram a concretude institucional da igreja cristã e que se apresentaram com essa perspectiva de que agora será diferente, vamos sair da igreja institucional, seremos uma igreja livre, espontânea, guiada somente pelo Espírito, sem liderança, sem local, sem liturgia. E esses movimentos todos desapareceram com o tempo, porque a institucionalização ela é inerente a qualquer forma de reunião. Reuniu, a institucionalização vem, e vem para o bem, para botar uma espécie de trilho. A função da instituição não é asfixiar a espiritualidade, não é atrapalhar. A institucionalização vem colocar ordem, ela coloca um trilho para que o trabalho possa fluir com mais organização, com mais planejamento, alcançando sempre a edificação, que é a finalidade de todo aquele que se reúne, de um pastor que abre um trabalho, de um missionário que vai desbravar um campo, ele procura abrir um trabalho evangelístico ali, pregar o evangelho, fruto da pregação virão os convertidos e uma vez convertidos, congregando, eles serão edificados, vão crescer na graça. Esse é o objetivo. Então a ordem institucional, o planejamento, os dias de reunião, tem uma finalidade, produzir a edificação. Muito bem. Tem mais coisas que nós vamos aprofundar aqui, mas antes de chamar o intervalo, deixa eu dizer duas coisas. Tem uma novidade no site, não é tão assim, mas é nova, né? Lá no site vejamsó.com.br tem uma aba chamada Heber Diz. Você clica ali, vai abrir um vídeo de 2 minutos com a minha opinião sobre o tema, porque eu não a expresso durante o programa para não atrapalhar e não tomar o tempo dos convidados. Então, quem quiser saber o que eu penso a respeito do tema, clica lá no Heber Diz, tá bom? E tem a novidade que o telespectador participa do programa com a sua imagem, né? Você já fez o seu autorretrato, o tal do selfie? Você vai fazer um selfie e vai postar no Facebook /programa Vejam Só, facebook.com /programa Vejam Só, posta lá, põe o seu nome, põe o lugar de onde você está e também quem mais está assistindo ao Vejam Só com você. E aí a gente vai para o quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Todo dia a gente vai ver um punhado dessas pessoas aí que nos prestigiam com a sua audiência e no fim do ano nós vamos mandar um presente para uma delas. Vamos lá, quem são os de hoje? Ávila Tenório? Tá, muito bem, Ávila Tenório, tá bom.
Dona Maria Elisa da Silva, tá aí. Opa, firmona aí assistindo ao programa. E provando que assiste mesmo, né? O Emerson e Lucas, o Lucas é o filho. Eles moram em Parelhas, no Rio Grande do Norte. Aê, Lucas. O Lucas tá acordadão, o pai tá dormindo, tadinho, olha lá. Também nesse horário, né? Gislaine Marina dos Santos, de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Uau! Isso é foto de modelo, hein? Tá vendo? Olha só. Marcos Daniel, de Itapira, em São Paulo. Beleza. E a Sandra Valini. Tá aí, Sandra. Bonito, muito legal. A sua foto. Manda aí. Se você não se identificou, não pôs o lugar da sua cidade, estado, bate outro selfie e posta lá, que a gente vai identificar aqui também, tá bom? É só pôr no facebook.com/programa Vejam Só. A gente vai para o intervalo, volta já já com o terceiro bloco desse programa. Muito bem, estamos voltando com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. E estamos aqui com o reverendo Hidauro Campos, da Igreja Evangélica Congregacional. Ele que veio lá do Rio de Janeiro participar do programa. Assim que acabar a gravação, volta correndo lá para a cidade... Ainda é cidade maravilhosa, né? É, porque Deus a criou, mas os políticos não deixam ser tão maravilhosos assim. Pois é. No seu livro, deixa eu mostrar o livro do reverendo Hidauro. Tem aqui, explica para nós o que o senhor quis dizer com niilismo eclesiástico. O que é isso? Palavrão? Nada, maravilha. Niilismo eclesiástico é um termo, na verdade, que eu não criei. É um termo que vem do livro O Protestantismo Brasileiro, escrito pelo professor Emile Leonardi, foi professor na USP na década de 50. E ele lançou, quando escreve esse livro, O Protestantismo Brasileiro, ele menciona algumas tradições religiosas e ele vai fazer menção dos darbistas, que foi um movimento sectário da Inglaterra no século XIX. Um dos nomes mais importantes desse movimento era do John Nelson Darby, por isso o darbismo. E o darbismo dizia o seguinte: nada de sacerdote, nada de igreja, nada de instituição, século XIX. Né? E quando elimina o Emile Leonardi de algumas tentativas na década de 60 de reproduzir esse tipo de igreja não institucional, ele usa esse termo. Já foi tentado, já houve tentativas desse niilismo eclesiástico, porém não deu certo. Nas famosas comunidades. Exatamente. Então o termo niilismo eclesiástico vem do livro Protestantismo Brasileiro, publicado pela Haste, escrito pelo Emile Leonardi. Eu li. Agora, essas comunidades que são anteriores ao nascimento do Dr. Ricardo Bitum, mas eu acompanhei na minha tenra juventude, elas acabaram desembocando em grandes igrejas, né? A Igreja Cristo Salva do tio Cássio. Sim. Era uma comunidade. Exato. A ideia era mais ou menos o seguinte: nós vamos transformar o nosso culto numa reunião de hippies cristãos. Não era isso? Era isso. Um violão e pronto. E quem tiver vontade de orar, ora. É isso que seria Romanos não, 1 Coríntios 14, naquela parte final do capítulo, doutor Ricardo. Não sei se encaixa que você falou agora lá da Cristo Salva, do tio Cássio. Não, né? Aí você conheceu ela já igreja, mas ela começou assim, meio... Então, mas eu acho que toda igreja, ela começa com movimento. É isso aí. Ela começa com movimento. E eu acho que, e principalmente quando a gente começa a trabalhar com igreja aceita, né? Os pentecostais, quando chegam aqui no Brasil em 1910, com a congregação, e depois em 1911 com a Assembleia de Deus, eles eram tidos como seitas. Hoje, quando se fala da Assembleia de Deus, ela já é histórica. Então, quando passa pelo teste da história, ou pelo que a gente chama de aceitamento histórico, aí ela se configura igreja. Por isso que na área das ciências sociais, esse gradiente igreja-seita já não é tão aceito assim. Então, como o Hidauro também falou, esses movimentos hoje são novidades, vamos dizer assim, desigrejados. Mas quando passarem pelo teste da história, daqui 50 anos, talvez alguns nem se lembrem que existiram,
mas outros se fortaleceram e se tornaram igrejas. Por exemplo, eu sou da igreja de Manaim, mas hoje, já tem mais ou menos um ano, eu estou tendo uma aproximação com uma igreja de Uberlândia chamada Sal da Terra. Hoje somos, posso dizer assim, somos quase 100 igrejas, que está se tornando rapidamente, ela vem crescendo e se tornando uma denominação, que são egressos da Igreja Presbiteriana do Brasil, que não saíram com briga, dissensão, nada, foram convidados a se retirar simplesmente por uma litúrgica e saíram abençoados, etc., e começaram uma comunidade de Sal da Terra em Uberlândia. Hoje já tem aqui no Sudeste, com a Igreja Manaim Sal da Terra, hoje tem Uberlândia, hoje tem Goiânia, hoje está se espalhando, principalmente com a tônica na obra social. Por exemplo, há 2 hospitais que são administrados pela igreja Sal da Terra em Uberlândia, e que hoje é uma ONG, o Sal da Terra, com referência nacional. Então, daqui 50 anos, se continuar nesse ritmo, ela vai ser uma denominação muito fortalecida. Não é movimento. E quase tradicional. Quase tradicional, exatamente. São 2 as experiências que a gente aprende quando analisa esses movimentos. Ou o grupo se esfacela com o tempo, desaparece com o tempo, e há regimentos cristãos que desapareceram, não conseguiram se institucionalizar, mas também não permaneceram como um movimento não institucional, ou a inevitável institucionalização. Não existe uma terceira via, não existe um terceiro exemplo ainda na história. Ou se institucionaliza com o tempo, ou desaparece com o tempo. Bom, nós temos aqui algumas mensagens que foram postadas no site até esse instante, né? O Tadeu de Araújo, ele mora em Maceió, nas Alagoas. Não conheço nenhuma passagem bíblica que dê suporte a tal comportamento. Nas Escrituras, porém, há diversas passagens que nos incentivam a frequentar a casa do Senhor. Eilas, Salmo 27:4, 122:1, Atos 2:46 e tantos outros. É claro que tudo dentro do limite. É compreensível a situação dos irmãos que têm dificuldades quanto à locomoção. Não é a mesma coisa. Não é. Agora, quanto ao movimento intitulado Desigrejados, esse sim respeito à escolha, entretanto, mesmo vai de encontro com aquilo que nos orienta a palavra de Deus. A Cateline Anacleto, de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Acredito que, pelo ponto de vista humano, no que se refere à confiança nos que lideram as igrejas e à política administrativa, muitos são os motivos para que um cristão que realmente deseja Deus acima de tudo se decepcione. E, para não ser mais enganado, decide buscar Deus individualmente. Porém, é necessário estar em uma igreja pelo ponto de vista espiritual e bíblico. Afinal, Jesus ensinou aos discípulos que fossem unidos em oração, em missões e, além disso, a união traz a concordância, a fé e as conquistas. Como está escrito, enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Efésios 5, 18 e 19. E depois ela vai citar Atos, perseveravam unânimes todos os dias no templo e tal. Doutor Ricardo, o senhor é um erudito da fé? É verdade. Isso é um fato, infelizmente, que não sei se fora do Brasil é assim, mas aqui algumas denominações, inclusive grandes e históricas, acabam passando de pai para filho, né? Por exemplo, eu me choquei quando vi uma Assembleia de Deus usando o título de bispo. Acho que é uma contradição monstruosa com o sistema de governo da igreja, com a história, com a tradição, mas enfim, tá. E tem essa sucessão aí, porque o império não vai ficar na mão de qualquer um, né? Tá, isso pode justificar olha, tá vendo? Então não é mais Deus que escolhe, né? Aquela velha situação aí. Agora, dentro do leque de igrejas, até pentecostais ou neopentecostais do Brasil, existem muitas opções onde isso não acontece. Claro. Não é meio desculpas? Eu vejo assim, isso é tratado pelas ciências sociais. A questão do poder é muito forte, né? A questão de como você organiza o poder, isso já é tratado desde o primeiro cientista político, que é Maquiavel, no Príncipe. Ele já vai tratando que essa questão do poder, essa questão sucessória,
constante. Desde a briga de irmãos, os mitos antigos, essa disputa pelo poder. No fundo, eu acho que o desejo, e aí eu acho que a questão teológica do Éden é muito forte, né? Vocês vão ser iguais a Deus. E aí olha para o fruto e esse fruto vai me dar poder, eu vou poder dizer a hora que começa o culto, eu vou poder cuidar da área financeira, e perdeu-se, né, aquela questão do serviço, da cruz, do sofrimento, da submissão, da humilhação, se perdeu. Então, no fundo, para mim, a grande questão é quem vai mandar nesse negócio. Vou ser bem claro assim, eu quero ter autonomia, eu sou contra aquele líder, aquele pastor, bispo, apóstolo, até que eu não esteja no lugar dele. Eu sou contra a organização até que eu não esteja lá, né? Diz que o túmulo de um revolucionário é um serviço público. Eu sou contra o Estado tal. Pega e dá um serviço público bem remunerado, toda aquela rebeldia vai por água abaixo, todo aquele de não institucionalização, pelo contrário, ele vai ser um árduo defensor da instituição. E isso até fora da igreja, né? Quando os irmãos Castro, os Guevara entram em Cuba, diz que é isso, Fulgêncio Batista, fora. Aí quando os Castros sentam no poder, está vendo? Mas uai. E Che Guevara disse, não, nós vamos continuar a revolução, vamos deixar Cuba e vamos... Não, alguém precisa cuidar aqui desse negócio, não é bem assim. E ficaram 40 anos e quando o Fidel não conseguiu mais, passou para o irmão dele e disse, nós precisamos ainda ensinar o povo, não podemos deixar que a revolução termine, etc. Então, no fundo, uma opinião pessoal, é a questão de mando. Porque eu queria ver se nós vamos conseguir, eu quero continuar sendo servo. Eu quero continuar a servir aqui, etc. No fundo, esse amigo que eu falei, né? Quando ele começa isso, ele é contrário à organização, mas quando ele entra, ele logo vai para a liderança e começa o feudo, né? Até que ele entendeu, uma hora teve um suspiro de lucidez, aí ele dizia, eu estou só reproduzindo, porque ele é um historiador, aí ele percebeu que reproduzia a mesma lógica. Exato. Luiz Lima, da capital paulista. Para que uma pessoa possa ser cristão genuíno, é necessário frequentar a igreja. Mas não uma igreja qualquer. Ela deve ter origem apostólica e unida por um bispo que seja responsável pela unidade da igreja. Pois não existem bases bíblicas para que uma pessoa possa se consagrar pastor ou bispo e fundar a sua própria igreja. Nesse sentido, reverendo Idauro, o senhor mencionou no primeiro bloco que alguns desigrejados, ser desigrejado não significa não cultuar. Eles sentem necessidade de se reunir, nem que sejam com poucas pessoas, e cultuar. Inclusive com a administração de sacramentos. Inclusive com a administração de sacramentos. Interessante, os desigrejados não abrem mão, eles não abrem mão da celebração da ceia e do rito do batismo. Mas, então, aí a gente vai entrar num terreno meio complicado, porque... Estou falando aqui, isso, obrigado, né? Nós vamos entrar numa área complicadíssima, porque os sacramentos são coisas extremamente sérias, não na teologia, na Bíblia, na palavra de Deus. E essas pessoas elas não têm temor para ministrar os sacramentos assim, de qualquer jeito? Elas não as têm como sacramentos. Elas têm como ordenanças, como um memorial na tradição, na melhor tradição dos batistas, né? Um memorial e não de um sacramento. Porque quando você pensa num sacramento, num meio de graça, que é muito mais uma tradição das igrejas herdeiras da Reforma Protestante, entre elas a congregacional, a presbiteriana, talvez esse temor em relação a administrar esses sacramentos, talvez até colocasse algum tipo de impedimento na prática de um grupo desigrejado. Mas a maioria deles não enxerga como sacramentos. E não é novidade isso não, porque os Quakers, que é um século XVI, XVII,
que era um movimento muito reacionário, aliás, não reacionário, era um movimento de contestação à igreja institucional na Inglaterra, eles também tinham dificuldade imensa com a celebração da ceia. Era um dos poucos grupos históricos dentro do cristianismo que tinha uma dificuldade, porque eles diziam que os verdadeiros sacramentos são sempre interiores, são sempre na alma e nunca exteriores. Essa questão de que o sacramento é um sinal visível de uma graça invisível, os Quakers não admitiam essa afirmação, e alguns desigrejados também não olham para a ceia e para o batismo como sacramentos, e sim como memorial, a ceia como memorial e o batismo como uma ordenança de tudo aquilo que crê. Mas se é mero memorial, por que tem que fazer então? Então não faz, velho. Eu até ia perguntar, Idalgo, na tua pesquisa, a questão não é um desvio teológico. A questão que pega não é se, olha, eles estão fazendo a organização que não está na Bíblia. A questão é organizacional, né? A maneira de quem é que vai liderar, quem é que vai dizer como faz, como não faz. Não é assim, essa igreja é apóstata. Porque parece que eles não dizem isso, né? Eles reproduzem um certo modelo, mas o rompimento é organizacional em termos de poder, né? Sobretudo até porque na pesquisa que eu fiz, eu encontrei 2 grupos majoritários de desigrejados. Primeiro, que é um grupo muito sonoro, é um grupo dos decepcionados, que sofreram. A Marília, né, Marília Camargo César, ela escreveu um livro chamado Feridos em Nome de Deus, que fala desse contingente de gente que sofreu debaixo da liderança. Foi abusado. Foram abusados, sofreram abuso espiritual, que é o termo, inclusive, que ela cria no livro. Né? E o outro grupo, que é o grupo dos críticos, que alegam não serem decepcionados, mas não aceitam o sermão, não aceitam a organização, não aceitam o templo, principalmente, né? O templo de alvenaria causa urticária num desigrejado típico, né? Parece que o Senhor pode estar em todos os lugares, menos dentro de um templo, né? É um extremo que cometem, né? Então, aí sim, entra esse elemento de não queremos submissão, não queremos aceitar essa forma de poder, e termina tendo esse viés de uma ojeriza à organização, né? E terminam criando uma outra organização. Agora, uma questão que, na pergunta anterior que o irmão me fez, eu acho que ficou incompleta a minha resposta para o telespectador, é de que o termo niilismo eclesiástico, eu expliquei a origem, que está no livro do Emile Leonardi, mas o significado eu não expliquei. O termo niilismo, a palavra niilismo vem do latim e significa... Então, por niilismo eclesiástico, se tenta classificar o cristão que diz o seguinte: nada de igreja, nada de estrutura, nada de organização, nada de liturgia, nada de pastor, nada de escola dominical. Não queremos nada disso. Queremos apenas Cristo e o Espírito Santo nos conduzindo. Então, como eles não querem nenhuma forma de instituição, eles receberam esse termo de nihilistas eclesiásticos. Bom. Nossa equipe de reportagem gravou, se não me engano, 3 perguntas a respeito do tema que vocês vão responder. Vamos para a primeira. Por que nasceu essa filosofia do desigrejado? Quem quer responder? Como eu disse, né, os 2 principais grupos, primeiro é daqueles que se decepcionaram com o pastor ou com alguma outra liderança eclesiástica, sofreram abuso espiritual, ou então... baseado em algumas conclusões, eles saíram da igreja. Esse segundo grupo, no livro, eu chamo de críticos do modus operandi e da institucionalização da igreja. E o problema deles, os problemas principais desse grupo são 3, entre outros, são vários, mas 3 são os principais. Eles não aceitam a reunião dentro de um templo de alvenaria, isso é clássico no discurso de um desigrejado. Eles não reconhecem o pastor, porque eles dizem que não é bíblica, não é bíblico o ofício de pastor. A função eles vão reconhecer como bíblica, mas o termo não. Alegando, inclusive, que a única vez que aparece o termo pastor, aparece no plural, em Efésios capítulo 4, verso 11, referindo-se a uma função e não a um ofício. E a terceira grande crítica de um desigrejado é contra o sermão, contra a única, porque eles vão alegar
que tanto no Antigo Testamento quanto na época de Jesus, a pregação, ela era espontânea, ela era natural, fruto dos encontros de Jesus, como por exemplo a mulher samaritana, que ele foi beber água, se deparou com ela e saiu ali um grande diálogo e tal. E no Antigo Testamento os profetas eram provocados a emitir uma mensagem para o povo. Não tinha sermão estruturado, com introdução, 3 pontos, conclusão. Então os desigrejados, eles fazem esses três ataques. O templo é uma criação dos homens, o pastor é uma criação dos homens, né? O ofício, e também o sermão é uma criação dos homens, principalmente porque os sofistas, nos primeiros séculos da era cristã, se converteram ao cristianismo e trouxeram para a fé cristã a prática do sermão estruturado. Doutor Ricardo. É que eu ia pegar uma carona dentro do que vocês estavam falando, dentro desse grupo, os feridos em nome de Deus. Sim. E talvez para um outro programa seria muito interessante. Eu sou ávido para ver um programa assim, para trazer também líderes que foram feridos pelas ovelhas e que poderiam escrever alguns livros e também ficarem tão famosos e ganharem royalties, né, assim como os feridos. Porque sempre assim, as ovelhinhas pobrezinhas são feridas por esse cruel líder, esse pastor sanguinário. E aquele pastor, ele nunca é ferido, ele nunca é decepcionado, ele nunca desiste, ele apanha, mas tem que... Pô, o senhor é pastor, o senhor tem que apanhar, ser decepcionado, mas tem que continuar firme, hein, pastor? Então talvez a gente convidar alguns pastores para escreverem um livro também das decepções. E com esses blogueiros aí colocarem esses livros e começar a trazer uma multidão de pastores que foram feridos e os royalties irem para esses pastores e também serem pastoreados, consolados, tão protegidos quanto. Mas eles têm um poder organizacional. Mas esse poder organizacional também os fere. Esse poder organizacional também os oprime. Quando se reúnem líderes lá e dizem para o pastor como ele deve ser. Quando esse grupo aí, seja o nome que tem esse grupo, mas que mandam na igreja, também oprime lá o pastor que está querendo levar uma vida com Deus, uma vida séria. Então ficou uma sugestão, talvez para o próximo programa, para eles virem aqui e dizerem também o quanto eles foram feridos e oprimidos por essas pobres ovelhinhas, que são tão feridas, tão dóceis, né? Tão amáveis, um coraçãozinho que parece um torrãozinho de açúcar. Mas para colaborar e corroborar com o pastor Ricardo, o saudoso pastor batista, Exaltino Gomes Coelho Filho, né? Saudoso já na glória, um grande pastor batista, foi pastor aqui em Campinas e estava pastoreando lá no norte do Brasil, foi o seu último ministério. Ele uma vez escreveu um artigo falando exatamente sobre esse tema, pastor, dizendo o seguinte, que não apenas nós pastores ouvimos assim, o senhor vai prestar contas a Deus. Aí ele disse, é verdade, nós prestaremos contas a Deus, graças a Deus por isso, que nós temos Ele, né, como o Senhor Jesus como nosso advogado. Mas muitas ovelhas, muitos membros de igreja, muitas famílias fundadoras, que perpetuaram também o poder, vão prestar contas também a Deus. Não só nós, mas você também vai. Vamos à segunda pergunta, não sei se vai dar tempo para a terceira, vamos lá. Qual risco eu corro se eu parar de frequentar a igreja e mesmo assim acreditando em Jesus? Não entendi. O quê? Qual que ela corre se ela parar de frequentar a igreja, mas continuar crendo em Jesus? Essa foi provavelmente você, minha irmã, seria como um peixe dizer qual é o risco que ele corre se ele sair do oceano e frequentar o shopping center. Qual seria o risco? Claro que é um exemplo exagerado, e o próprio Max Weber, que é um sociólogo alemão, ele diz que a sociologia é a arte do exagero. Por isso eu estou exagerando, mas eu acho que dá para fazer uma comparação aí. Porque a igreja é o lugar onde nós trocamos os dons. A igreja é o lugar onde nós repartimos o pão. A igreja é o lugar onde nós servimos uns aos outros com os dons aos quais Deus nos deu. É lá que somos edificados, é lá que somos exortados, é lá que somos consolados e principalmente lá que prestamos contas também.
não somos autônomos, livres, não fazemos o que queremos, escolhemos o que desejamos, não é bem assim. Então é lá que nós prestamos contas uns aos outros, e mais do que isso, é lá onde a gente cresce, né? É lá onde as pessoas veem os nossos defeitos, veem as nossas qualidades, é lá que, como diz Provérbios, um ferro vai se batendo com outro ferro. Então eu vou vendo as tuas feridas, vejo que você não é tão crente assim, e você vê que eu não sou tão espiritual assim, que as coisas acontecem. É sempre relacionamento. E para aqueles que são saudosos com a igreja primitiva, lembre que lá em Atos 6, a igreja primitiva tão amorosa, tão certa, tão cheia da verdade como alguns propagam, lá surge Ananias e Safira, que mentem ao Espírito Santo. As igrejas de Coríntios, que o filho sobe à cama do pai, e por isso Paulo, tão amoroso Paulo, o entrega a Satanás para que a sua alma seja salva. Então a igreja primitiva também teve problemas, a igreja primitiva também teve gente abusada e que abusou. A igreja primitiva é a mesma igreja que tem relacionamentos, e que nos relacionamentos a gente se fere muito, porque tem joio, tem lobo, tem tudo isso. Então eu acho que é arriscado. O melhor exemplo que eu vi até hoje foi de um pastor que disse que a igreja é como a Arca de Noé. Ela é apertada, o cheiro não é tão bom, tão gostoso, tem barata lá dentro, tem rato, tem porco, tem tudo. Mas antes dentro da arca do que fora no dilúvio. Então, antes dentro dessa igreja, com seus defeitos, cheio de problema ali, do que fora dela. Então, e imaginemos também o seguinte, imaginemos um cristão regular, digamos assim, que frequenta a sua igreja, estudo bíblico, reunião de oração, presente na escola dominical, que participa da ceia, que procura o pastor nos momentos que ele precisa de algum aconselhamento, que ora regularmente, diariamente, que lê a sua Bíblia diariamente, que é envolvido com a sua comunidade, pensa em missões, se envolve com missões. Pensemos num cristão assim, um cristão engajado, aquele tipo de cristão que a gente olha e que temos nele um modelo. Ora, fazendo tudo isso dentro de uma igreja, já é difícil ser cristão, porque passamos por tribulações, enfrentamos dificuldades no nosso dia a dia, temos problemas na nossa família, problemas conjugais, na criação dos nossos filhos, a violência. É difícil ser cristão, estando dentro de uma igreja saudável, com uma boa liderança, debaixo de um pastor comprometido com Deus. Imaginemos então, reverendo Heber, como seria a vida de alguém que declara crer em Cristo, mas não quer fazer parte de uma igreja? Se dentro da igreja, recebendo dela aquilo que ela tem de melhor a oferecer, é difícil congregar, muitos não conseguem, muitos se chegam à igreja, ficam encantados com ela, mas depois se perdem no meio do caminho, se desanimam, não aguentam as provações da vida. Jesus mesmo disse isso na parábola do semeador, aqueles que se encantam e depois se perdem. Imaginemos então um cristão isolado, um cristão que não congrega, um cristão que não se submete, que não presta conta, que não é pastoreado, que não vai à reunião de oração, que não vai a uma vigília, que não ouve a palavra, que não celebra com seus irmãos, que não ministra e não é ministrado, que não é instrumento de edificar ninguém e não é edificado. Eu tenho seríssimas dúvidas da possibilidade de uma pessoa assim sobreviver na vida, sobreviver na fé. Na prática não consegue. Muito bem. O nosso tempo acabou. Quero agradecer ao reverendo Idauro Campos, da Igreja Evangélica Congregacional, que veio lá do Rio de Janeiro participar do debate, e ao doutor Ricardo Bitum, que é ministro da Igreja Manaim, e que tem um recadinho aí para quem quer fazer pós-graduação. É isso, doutor? É isso, Abel. Nós estamos com as inscrições abertas lá na Universidade Mackenzie para o curso de pós-graduação em Ciências da Religião, onde nós tratamos exatamente esses temas que foram tratados hoje aqui, como o Idauro, mestre em Ciências da Religião, eu também mestre em Ciências da Religião. Então é só você abrir o site do Mackenzie, mestrado em Ciências da Religião. E se você quiser ir até o Mackenzie, conversar um pouco, eu estou lá segunda tarde, terça tarde, quinta tarde, você me procura e a gente fala um pouco mais sobre isso.
Aí você vai lá e chora uma bolsa. Vamos lá. Ou ganha pelo menos um livro autografado. Né? Pois é, pronto. Tá resolvido. O contato do reverendo Idauro Campos e do Dr. Ricardo Bitum estão no site vejamsó.com.br. Você clica na aba convidados, tem lá o contato deles, pode mandar e-mail, convite, tirar dúvidas, enfim, conversar com eles, eles estão à sua disposição, tá bom? Vamos ver quem é que vai levar o brinde da Agrade. Quem é? Luiz Paulo Sena de Niterói, lá da sua cidade. Maravilha. Tá aí, Posso levar para ele. Pois é. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nos encontraremos no próximo Vejam Só.